Ah, que ótimo. Bem, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que estão presentes, boa tarde a todos que tiveram um tempinho para dedicar aqui para a apresentação do nosso convidado, que eu já vou começar. Hoje o nosso tema é justamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conquistas e resultados, perspectivas de 2023 não, retrospectiva de 2023 e perspectivas em 2024, 2025. Para esse nosso evento da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, nós convidamos o diretor Arthur Pereira Sabá, que é graduado em Ciências Militares pela Academia Militar de Agulhas Negras, administração pela Unicelb, mestre em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e pós-graduado em Gestão de Projetos pela Uninter, em Gestão de Segurança da Informação e pela IESB e em Crimes Cibernéticos pela Unisul. Realizou diversos cursos em instituições nacionais e internacionais em proteção de dados pessoais e possui o certificado da Exim. Realizou ainda mais que 40 cursos de extensão em diferentes instituições de ensino e sobre temas administrativos, normativos, técnicos e geopolíticos. É membro ainda da Associação Internacional de Profissionais de Privacidades, IAPP, trabalhou na Presidência da República em temas e em expertise com proteção de dados pessoais, segurança da informação, segurança cibernética, gestão de riscos, gestão de processos organizacionais e na elaboração de políticas públicas. É oficial reserva do Exército Brasileiro, foi coordenador-geral do Centro de Tratamento de Respostas a Incidentes Cibernéticos do Governo e diretor do Departamento de Segurança da Informação e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, da qual nós tivemos, em 2017, o prazer de conhecer e sermos muito bem recebidos. O evento de hoje o diretor já está presente. Antes de passar a palavra para ele, está presente também o nosso vice-presidente da comissão, doutor Orestes, a nossa primeira secretária, a doutora Aline, também está presente vários membros da comissão, que eu não estou aqui conseguindo ver, mas o Orestes deve já estar, já aumentou para 20 pessoas. Eu só peço que as pessoas coloquem presença, que estou presente, põe o nome, tá? Que esse é o nosso controle para depois fazer a ata e prestar contas para a OAB, tá? Como nós estamos num webinar, não é possível o áudio, então vocês podem escrever as perguntas conforme o diretor for fazendo a sua apresentação, que mais tarde nós teremos a oportunidade de fazê-las a ele. Bem, diretor Arthur Pereira Sabá, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo aceite do nosso convite, que foi feito com bastante antecedência por uma série de regras que nós temos aqui na OAB, tem que ser com meses de antecedência, nós estamos com bastante procura, né, de eventos. Então, mais uma vez, eu agradeço que em todos os momentos que eu lhe solicitei a participação, eu nunca tive um não, né? Então, agora, diretor, com a palavra, é, pode, pode nos agraciar aqui com esse tema. Muito obrigado, doutora Valéria, Reane, muito obrigado, doutor Orestes, doutora Aline, todos aqueles que organizaram o evento e todos aqueles que nos acompanham agora, né, neste evento. Eu me sinto muito honrado e agradeço em nome da Autoridade Nacional de Proteção de Dados toda essa deferência costumeira, de sempre, né, da doutora Valéria, da OAB de Campinas. E eu quero dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela foi implementada, de fato, ela começou a funcionar em 6 de novembro de 2020 com a nomeação dos seus diretores. É claro que nós temos cerca de 60 temas para poder regulamentar, né, que a LGPD acabou nos deixando de forma tácita ou expressa, mas, de qualquer forma, são temas de variegados graus e níveis de profundidade de abordagem. Alguns são mais simples de você normatizar, outros são mais complexos e demandam uma intensa participação da sociedade
e de todos aqueles que conhecem a proteção de dados pessoais com maior expertise. Eu preparei uma apresentação muito tranquila, né? Muito embora pudesse ser tese de doutorado, né? Mas é uma apresentação tranquila com dois slides, né? Mais três slides. Mas essa apresentação, ela fala exatamente primeiro dos nossos desafios que nós temos como autoridade e depois alguns temas. Alguns temas desses são da nossa agenda regulatória, nós temos, todos eles são, né? Mas nós temos que tratá-los até 2025, e alguns temas são frutos de entregáveis mesmo, que nós vamos apresentar para a sociedade agora em 2024. Então, são temas bastante... Eu não sei se a doutora Valéria tem aí a apresentação, se não tiver eu posso tentar projetar daqui. Está no mudo, doutora. Não, eu não estou com ela habilitada aqui para apresentar. Eu só nem ainda passei, porque deu esse problema. Falei, bom, se puder, Não, não tem problema, eu vou tentar fazer aqui. tá. Senão eu já passo aqui e peço para falar, Doutor Andressa. Arthur, tá liberado, tá bom? Se o senhor pode estar abrindo no seu computador e colocando para apresentar, compartilhar tela direto do Zoom, que aí vai aparecer para todos, tá bom? Eu estou aqui apanhando, mas uma hora eu consigo aqui. Não sei se todos estão vendo ou Ah, não, né? Ainda não. não. Abre o seu PowerPoint. Tá, abri. Para parar compartilhamento. Vai no Zoom, parar compartilhamento. E aí o que o senhor vai fazer? Coloca, peraí. Vai em compartilhar tela e aí vai aparecer o seu PowerPoint aberto. Aí o senhor vai clicar nele. É esse aí que eu. Agora sim, acredito, né? Isso, Isso, show. Agora, isso, perfeito. perfeito. Então, muito obrigado. Eu falei 2024, 2025, porque 2023 foi um ano bastante corrido. Nós tivemos alguns entregáveis, como o enunciado de crianças e adolescentes, e temos alguns temas polêmicos, como o guia para órgãos de pesquisa e estudos clínicos. Até hoje estou falando sobre isso, né? Em vários. Devo, inclusive, ter um evento no Rio de Janeiro em breve sobre biobancos, biodados, dados sensíveis ligados a dados genéticos. Mas o que eu gostaria de passar são esses desafios da proteção de dados hoje, particularmente da NPD, né? Então, é claro, nós temos que fortalecer a NPD, né? O fortalecimento da NPD, ele passa por autorização de concurso público, autorização de contratação de terceirizados, passa por um projeto de lei que está hoje no Ministério da Gestão, Inovação e Serviços, de fortalecimento em termos de robustecimento de cargos e funções da NPD. Aí nós estamos falando da estrutura organizacional da autoridade, porque vejam que o ICO do Reino Unido, com a população no Reino Unido muito menor que a brasileira, né, tem 900 pessoas trabalhando no ICO. Não que nós queiramos 900 pessoas, estamos pedindo mais 200. Aí, hoje, nós temos 152 servidores e servidoras, né? Cerca de 60% são mulheres, 40% são homens, e não temos a maioria de mulheres aqui, e também muitos terceirizados, então nós temos estagiários, cargos mesmo na NPD nós só temos 57, os demais são requisitados. Tá? Nós temos outro desafio de intensificar as ações normativas. Nós temos uma agenda regulatória já ousada, 24-25, que é composta por 20 temas, mas nós temos ainda cerca de 40 temas que nós temos que regulamentar de algum modo. Isso é um desafio muito grande. Nós temos um desafio também hercúleo e ciclópico, que é de ampliar a fiscalização. A nossa fiscalização, hoje, ela tem cerca de 10 pessoas. Imagine isso para o âmbito nacional. Nós temos 10 pessoas, sendo que, para tratar dos processos sancionadores, nós só temos 4 pessoas para o Brasil inteiro.
Então, por isso que nós precisamos do apoio do governo federal. Precisamos desse apoio para crescer. Não podemos só... A NPD não vai... Né, aquele negócio do partenogênese, né, ela não vai, né, gerar a si mesma. Ela precisa ser fortalecida. E todo esse... É claro que nós colocamos, por exemplo, para a fiscalização, para os anos de 2024, 2025, colocamos ali o nosso mapa de temas prioritários, alguns temas que merecem especial atenção da nossa fiscalização e que vão receber à medida do tempo. Agora, é claro que o problema de ter uma fiscalização muito reduzida é que nós acabamos atuando de forma muito, eu diria, muito reativa, né? Menos proativa e mais reativa, o que é natural quando você tem pouca gente. Nós temos também um desafio de incrementar parcerias, que é um desafio imenso, porque nós temos União Europeia lá fora, né? Nós temos algumas autoridades que querem firmar memorandos de entendimento conosco, nós temos organismos internacionais ou organizações como o Grupo de Berlim, como a Convenção 108+, tá? Então, isso é muito importante para nós, isso é projeção do Brasil, não é da NPD não, é do Brasil como um país que respeita a proteção de dados. E também nós temos a parte de acordos nacionais com órgãos públicos que tratam de atividades correlatas. Então, nós já temos acordos aí com o CAD, com o Senacom, mas estamos firmando parcerias aí com outros entes. E também nós temos um desafio que é estudar tecnologias emergentes, né? O estudo de tecnologias emergentes, nós temos aí principalmente a inteligência artificial e nela a IA generativa. Temos a parte de reconhecimento facial no campo da biometria. Temos aí blockchain e outros aí, né? Então, quer dizer, tudo isso, cidades inteligentes, né? Tudo isso faz parte desse grande escopo de estudos onde a proteção de dados acaba surgindo como um ator muito relevante e que tem que ser considerado. E aí, eu gostaria de apresentar esse slide, acredito que todos estão vendo, né? Esse slide é bem interessante porque ele mostra, né, os desafios do nosso ambiente normativo, né? Então, nós temos alguns assuntos, todos esses assuntos estão sendo tratados pela autoridade, tá? Eles estão em diferentes níveis de progresso, tá? Então, mas se nós imaginarmos aquele gráfico gigante, né, daqueles softwares de gerenciamento de projetos, eu diria que todos eles estão caminhando ao mesmo tempo. Não existe algo que você, né, coloque como sendo, eu vou fazer isso aqui, depois eu faço aquele outro. Não, é tudo exatamente ao mesmo tempo. E aí nós temos inteligência artificial, claro, que é um setor que nós estamos estudando, já nos posicionamos claramente em relação ao projeto de lei 2338 de inteligência artificial, né? Nós nos colocamos como uma autoridade adequada para articular os entendimentos de inteligência artificial com as demais instituições públicas e privadas do país. Então, nós temos também o relatório de impacto da proteção de dados. Esse vai ser uma norma que provavelmente vai ficar para 2025, né, diante dos desafios que nós temos hoje. O relatório de impacto é importante porque nós estamos recebendo uma série de relatórios de impacto com diferentes modelagens, standards, né? Isso aí é complicado porque o cliente final do relatório de impacto é a nossa fiscalização. Se o relatório ele chega todo confuso, é mais difícil para a fiscalização, porque já tem pouca gente, gerenciar, entender e tirar daquele relatório de impacto o que realmente interessa. Nós temos também, no canto superior direito ali, o direito dos titulares, está em tomada de subsídio, né? Daqui a pouco encerra, direitos dos titulares. Isso é muito importante porque a LGPD ela foi muito restritiva, muito econômica na abordagem do direito dos titulares, e a NPD vai poder se aprofundar. A norma de comunicação de incidentes é a norma que deve ser publicada mais, vamos dizer assim, mais rápida, né, em termos de
de tempo, ela já tem um diretor sorteado para fazer a relatoria final dessa norma. É uma norma que não é muito complexa, é uma norma é uma norma essencialmente procedimental. E aí eu acredito que deve ser em pouco tempo publicada. Nós temos a norma do encarregado. Essa sim é uma norma que tem chamado bastante atenção, até como, vamos dizer assim, como algo com alguns temas polêmicos, né? A norma do encarregado vai trazer essa parte do que é a identidade, informações de contato do encarregado, como deve ser publicizado, atribuições, inclusive, do agente de tratamento em relação ao encarregado e por aí vai. Né? A norma de alto risco e larga escala deve ser um guia, inclusive, né? Orientativo, porque a ANPD resolveu padronizar, parametrizar o que é alto risco e larga escala. A parte de transferências internacionais é uma outra norma que deve ser publicada também em breve. Essa norma de transferências internacionais ela é muito essencial porque ela vai salvaguardar as relações comerciais de uma série de empresas brasileiras que querem já firmar contratos, estabelecer negócios com empresas internacionais e estão tendo problemas pela falta de uma norma sobre proteção de dados. Medidas de segurança é o chamado padrões técnicos mínimos, a gente chama de PTM, né? Padrões técnicos mínimos, que a autoridade deverá estabelecer em breve requisitos essenciais de segurança da informação nesse bojo, a segurança cibernética, para todos os entes públicos e privados do país. Tá? Isso aí é uma responsabilidade muito grande, mas que nós já estamos fazendo também. Deve ser um guia de anonimização e pseudonimização, tá? Onde nós vamos explorar uma série de técnicas que vão apresentar, pelo menos, as técnicas para os agentes de tratamento, aqueles que precisarem se utilizar do recurso de anonimização e pseudo, vão poder se utilizar desse guia. O glossário, eu relatei a versão inicial do glossário, relatei a atualização agora em virtude da publicação do guia de legítimo interesse, e o glossário ele vai ser atualizado, eu acredito, de 6 em 6 meses. Né? Nós temos também, aí não sabemos se vai ser um guia ou uma norma, sobre organizações religiosas. Isso sim levanta uma série de questionamentos, uma série de dúvidas, porque não é simples regulamentar para entre 15 a 19 grandes ramos religiosos que nós temos no país. E aí nós temos que elaborar alguma coisa para atender todo esse público em termos de proteção de dados pessoais. E também crianças e adolescentes, deve ser uma norma onde nós vamos aprofundar a proteção de dados pessoais desse público, que é muito vulnerável, abordando as questões de gamificação, né, de propagandas voltadas a crianças e adolescentes, isso também vai ser abordado. E aí nós temos ali, bem do lado esquerdo, deixei por último, nós temos ali o guia do encarregado, não somente a norma, tá? O guia. A ideia é publicar um guia um pouco depois de publicar a norma, mas publicar um guia também com exemplos, clarificando algumas questões sobre o encarregado. Também uma diretriz de reconhecimento facial. Isso é muito importante, porque devido à difusão do uso do reconhecimento facial por uma série de agentes de tratamento, muitas vezes sem segurança nenhuma ou sem, vamos dizer assim, sem a cautela necessária ao uso desse tipo de tecnologia. E também escreveu uma norma sobre compartilhamento de dados no poder público. Isso é muito importante porque tem surgido uma série de questionamentos por parte de órgãos públicos sobre esse compartilhamento. Como compartilhar, o que compartilhar, o que armazenar, quando armazenar, período de armazenamento, quando eliminar. E aí,
né? Uma tela mais limpa. Essa é a nossa previsão dos entregáveis para 2024. Tá? Então, são 3 normas, em princípio devem ser isso mesmo, tá? Deve ser isso mesmo. A norma de comunicação de incidentes, a norma de transferências internacionais e a norma do encarregado. E 3 guias: o guia do encarregado, o guia do alto risco e o guia de anonimização e pseudonimização. E aí eu gostaria de passar, então, de finalizar aqui o compartilhamento. Eu vou continuar falando um pouquinho, mas todos voltaram a me ver, né? Que maravilha. Então, o que acontece? Tá? Esses são esforços normativos. É claro que nós temos também esforços no campo da administração, ou seja, nós temos grandes vetores de direcionamento ou de esforços da NPD. Né? Então, nós temos aquele fiscalizatório, que é intensificar a fiscalização para poder fazer a lei valer mais, porque hoje a fiscalização está muito fraca, nós reconhecemos isso, e isso tem feito com que vários agentes de tratamento comecem a ignorar um pouco a LGPD. Né? Nós temos aí também a parte de normatização que eu explorei aqui, que é o nosso, vamos dizer assim, foi uma opção estratégica da NPD, né? Você regulamenta para o agente de tratamento e, por consequência, acaba com o nível de conformidade aumentando, você aumenta a proteção do titular. Né? Isso é uma coisa óbvia, mas é importante a gente dizer, porque foi uma estratégia da NPD. Mas também a NPD está agora com vários projetos para poder alcançar o titular de dados pessoais. Tá? Numa linguagem simples, sem aquele juridiquês que a gente está acostumado, né? Porque quando a gente escreve norma, você tem que botar naquela linguagem normal, né? do jurídica. Você não vai escrever a norma, né? Botando ali, porque você não sei, não dá, né? Não cabe. Então você tem que escrever aquela linguagem bonitinha. Agora, quando você vai para o titular de dados, e esse é o grande desafio da NPD, né? Porque diferente de outras autarquias especiais ou agências reguladoras que quando eles fazem uma norma, eles fazem para os setores jurídicos daquelas empresas que compõem aquela fatia, aquele nicho de mercado. Né? Então, ela não escreve para o povo, escreve para o jurídico mesmo, daquelas organizações do setor da atividade econômica nacional. Nós não, nós temos que escrever para o pós-doutor até aquele com mais humilde grau de instrução. Entendeu? Então, essa é a dificuldade. Nós temos que alcançar toda a população brasileira, que são titulares de dados pessoais. Então, não pode. Então, tem os problemas de coleta excessiva. Né? Essa semana, em reunião do Conselho Diretor, tratamos disso. Problema de coleta excessiva, que às vezes é um problema cultural, né, das nossas instituições públicas e privadas. Coleta um monte de dados pessoais, não sabe nem para que aquilo. Né? E como a gente tem que regulamentar de igreja até condomínio, né, passando por tudo, então o desafio fica enorme. E a parte de administração, né? Nós estamos aí nos fortalecendo aos poucos, já estamos em uma nova sede, nós desde antes das eleições, né, desde o final de 2022, nós estamos agora adquirindo infraestrutura computacional, os recursos mais elementares que possam imaginar, né? De correio eletrônico até, né? Né, monitor de computador, quer dizer, então é um esforço hercúleo, é um esforço de poucos, mas com a esperança de que o governo federal se sensibilize e nos fortaleça no devido tempo. É o que nós queremos. Eu acredito que agora nós estamos com uma relação muito boa com o Ministério da Justiça. Eu acredito que nós vamos ter um ganho. Bem, eu gostaria muito de ouvir também, se quiserem, fiquem à vontade, né, doutora Valéria, de quaisquer perguntas, porque eu não costumo falar muito, né? Todo evento assim é normal, eu falo assim, 25 minutos já é demais, né? Às vezes o pessoal me convida para dar aula, né? Não, o senhor podia falar 2 horas, eu falo, 2 horas, eu não falo nem com minha mulher em casa, pô. Não tem nem assunto para falar 2 horas, pô. Eu tenho que contar a minha vida, né? Então, quer dizer, então aí agora 25, 30 a gente fala e responde pergunta. Eu prefiro esse método interativo, porque a gente fala o que a pessoa quer ouvir, né? De repente a gente fala um monte de coisa. Seria isso aí, eu só tenho que agradecer, né, doutores, e fico à disposição, doutora Valéria. Diretor Sabá, doutor Sabá, é, a visão macro e a visão
que você deu para a gente, se me permite falar você, foi fantástica, tá? Claro. Sobretudo o fortalecimento da infraestrutura toda da NPD é um fator, eu diria, principal, né, para que vocês possam ter asas para poder atuar, né? Se a gente fica muito confinado, como vocês estão, obviamente já cresceram, mas não é suficiente, né? Então, ter quatro, não me lembro agora a quantidade de quatro pessoas da área fiscalizatória, para mim algo assim que afronta, eu que venho do setor de fiscalização, né? Então, e a gente tem que ter o número de fiscais que está atuando na rua, o número de fiscais que está dentro fazendo cálculo de multa, o número de fiscal que está verificando as questões de subsistência ou não de auto de infração, as notificações que foram cumpridas, são todas isso que, pelo menos na área que eu trabalhei, sempre foi assim. Eu acho que toda a área fiscalizatória funciona dessa maneira, né? Então, sem essa estrutura, realmente fica difícil. Então, a gente ouve as pessoas cobrando, mas é fácil cobrar, né? Agora, a gente não é polvo, né? E ainda que você tenha várias pessoas que sejam polvo, também não dá para você pedir para que aquela pessoa trabalhe mais do que o tempo que ela possa se dedicar, né? E numa estrutura, né? Então, eu achei bastante interessante essa visão que você deu da realidade da situação em que se encontra, né? E da perspectiva que vocês têm. Quer dizer, então, me deixou muito tranquila quando você falou sobre alguns itens que de verdade vão ser discutidos, de verdade, não que não seja verdade, mas assim, que já está na pauta, você quer dizer, já está na pauta, o último slide, né? A questão você não disse que estava na pauta, mas a questão do relatório de impacto de proteção de dados, eu achei fundamental a tua fala, sabe, no que diz respeito a está totalmente despadronizado. Por que eu digo isso? Porque eu tenho atuado exclusivamente com as conformidades, a adequação, implementação e a conformidade e manter aquilo funcionando, né? Então, realmente, a gente vê diversas formas de documentos, né? Então, eu fico imaginando, quando eu era fiscal, se eu chegasse para ver um livro de inspeção do trabalho, que ele é um pequenininho, outro de bolso, outro que fosse desse tamanho, realmente, para o fiscal, isso daí é uma desgraça. Então, você tem realmente, eu entendo perfeitamente o que você falou. Então, padronizar isso daí não é só importante para vocês, como para a empresa também, porque a empresa não sabe como fazer. E nós, como consultores, né, também precisamos ter uma maneira. Vocês, há um tempo atrás, lançaram mais ou menos um protótipo, né, mas esse ele já não está mais no ar, então eu presumo que ele já deve estar ultrapassado, né? Eu pesquiso muito, eu pesquisei, vocês têm algumas perguntas e respostas que falam sobre o relatório, né? Dentro desse relatório, você falou uma coisa também que é muito importante, é a padronização do alto risco. Afinal, o que é o alto risco? Para a gente poder definir isso dentro de um relatório, né? Então, eu já tenho várias empresas, por uma questão de oportunidade, me vieram empresas da área médica, né? Então, isso já contribuiu para eu poder definir o que seria, mas sou eu que estou definindo. E quem sou eu? Sou uma consultora, é a minha opinião. Então, isso daí é um fator fundamental. Uma outra coisa que você falou é também a questão do encarregado, né? Então, o conflito de interesses que a gente vê, e a gente, como consultor, você recomenda, né? Você recomenda e diz o que convém. E aí a pessoa não está nem aí, não, eu vou fazer, vai ter acúmulo de função, tá? Olha, se vier uma fiscalização, isso não vai dar certo. Mas você só pode fazer isso, recomendar, ter lá o comprovante, a ata bonitinha de que você recomendou, para você poder estar tranquilo de que a culpa ainda não vai cair nas suas costas, né? E sobre a anonimização que você falou, que eu achei muito importante, né? Que diz totalmente respeito às questões ligadas, você falou, quando a lei surgiu, foi econômica nos direitos do titular, né? Então foi muito prática, né? E eu concordo plenamente com você. Então, realmente, se a lei é para a proteção do dado do titular, a economia não poderia ser com relação às questões ligadas ao titular, né? Então, olha, realmente parabenizo pela sua franqueza, sua
transparência, né? E vocês estão trabalhando, então vão tocando, né? Ainda bem que você tem um bom humor, né? Para poder tocar, ainda que existam esses desafios, tá? Então era isso que eu pretendia comentar, e depois até ia comentar com você a questão daquela autuação que teve, acho que alguma empresa da tecnologia, em que foram descartados, né, na hora de serviço, se foi subsistente ou não, não acataram as questões relacionadas ao RIPD, né, que eu chamo RIPD, o relatório, né? Porque por um mero esquecimento ou não, né, de ter sido solicitado, né? E era uma questão tão importante. E acabou sendo autuada por conta da notificação, não foi alguma coisa assim. Foi notificado para o encarregado e não Sim, sim. cumpriu. Quer dizer, uma coisa tão banal, né? Ainda tomou essa multa. Então, só esses comentários que eu compreendo plenamente. Se a hora que for aberto concurso, eu vou me candidatar imediatamente para a questão fiscalizatória, porque era a minha área, né? E de rua mesmo, não ficava dentro. Cálculo de multa já deixo para quem gosta de matemática. E agradecer bastante tudo que você falou, tá? Não teria nada assim a complementar, porque realmente, para mim, eu estou na angústia de receber essas informações o mais rápido possível, tá? Vou passar, se você tem alguma coisa a dizer sobre o que eu disse, que aí eu iria passar para o doutor Orestes para fazer algum comentário. Não, eu quero só agradecer e dizer que, de fato, é um esforço, né? Então, é um esforço normativo que complementa o fiscalizatório. Ele é um sistema, na verdade, é um ecossistema de produção de dados que ele é construído paulatinamente, aos poucos. O pessoal fica muito angustiado, eu ando pelo Brasil aí, o pessoal fica muito angustiado. Por que continuam cobrando os dados, continuam fazendo não sei o que com os dados? Mas isso é um processo de aculturação. E cultura, nós temos um país de dimensões continentais. E uma cultura é difícil de pegar, assim, uma cultura, ela vai com o tempo, né? Foi assim com o Código de Trânsito, foi assim com o Código de Defesa do Consumidor, e vai ser assim com a LGPD, mas leva tempo. Mas vamos chegar lá. Obrigado. Não, vamos chegar lá sim. Queria passar agora para o doutor Orestes, que é o vice-presidente, se puder fazer algum comentário. Em seguida, já pode passar para a doutora Aline, fazer os comentários dela, que ela é a primeira secretária. E depois, em seguida, Aline, você já pode passar para as perguntas, como é que estão. E, mais uma vez, muitíssimo grata por tudo. E estou saindo daqui desse bate-papo satisfeita com o que vai estar por vir para 2024, dentro da estrutura que vocês precisam, um pouco mais de musculação aí, naquele desenho que você falou, nós estamos precisando realmente de mais musculação. E você deu também uma notícia boa, que vocês estão com um bom relacionamento com o Ministério da Justiça. Isso também me tranquilizou, né? Porque as questões políticas também são, a gente não pode negar, mas elas envolvem também todo esse arcabouço Claro, do que claro. você falou. Não há como não falar em política, né? Com Então, muito certeza. obrigada. Passar agora para o doutor Orestes. Obrigado, doutora Valéria, mais uma vez aqui acompanhando essa tarde de quinta-feira, muito produtiva, com a presença aqui do doutor Arthur. Obrigado aqui pelo nome da UAB Campinas, né? Mais um encontro, estava até comentando aqui nos bastidores, né? Passa rápido, né? Quando começou a ideia a NPD, enfim, de repente já estamos aí, já aquele nenezinho que a gente comentava, né? Já crescendo. Acredito até que se tivesse mais braços, ou se tivesse mais alguma, sei lá, alguma situação, talvez estaria até mais avançado. Mas tudo tem seu tempo e eu acho que o importante é que está avançando. Uma coisa que é interessante, que a gente acompanha no site, né, da NPD, as últimas notícias. E hoje, por coincidência, eu estava entrando agora, né, a gente estava vendo, a Coalizão de Direitos da Rede aprofunda diálogo com a NPD sobre a regulamentação da inteligência artificial, justamente uma daqueles pontos que vem. Ou seja, dia a dia vem sendo traçado, vem sendo conversado sobre costurar, sobre deixar tudo ali alinhado. Isso é muito bom, né? E eu acho que a doutora Valéria já fez bastante aí um comentário sobre todo o que a gente já estaria fazendo também. Tenho aqui a agradecer mais uma vez essa tarde, muito produtiva. Como diz a sua palestra, ela é objetiva, isso que é importante, né? E traz bastante conteúdo, eu acho que isso que é importante. Grato pela tua presença, grato pela UAB, doutora Valéria. Passo a palavra aqui, acho que para a nossa secretária, para a Aline, né, dar a sequência. Obrigado. Obrigado.
Obrigada. Boa noite, boa tarde, já boa noite, quase. Diretor, é sempre um prazer ouvi-lo, é sempre muito leve, mesmo os temas mais espinhosos, você consegue revesti-lo assim com uma tranquilidade, uma serenidade, e acho que conseguiu sensibilizar a todos nós com a sua sinceridade, compartilhando aí essas dores que vocês vivem, porque eu acho que a grande maioria da população, mesmo as empresas, não tem a menor ideia do quão difícil é o trabalho de vocês, né? Acho que se espera demais, não que vocês, claro, não tenham competência para tanto, lógico, nunca, mas esse déficit enorme de mão de obra básica mesmo, né? De possibilidade de exercer o trabalho de vocês tão nobre, tão digno. Então, a gente, claro, vendo todas as suas pontuações, fica com uma série de dúvidas, uma série de, não é nem dúvida, curiosidades, né, para saber, por exemplo, a nível internacional, a NPD tem colaborado com as outras autoridades e existe essa demanda frequente? Sim, existe, doutora. Muito obrigado, doutora Aline, pela excelente colocação. Existe essa demanda, sim, e nós temos relações com várias autoridades, né? Eu citei algumas como a própria agência espanhola, com quem nós temos já um memorando de entendimento, mas nós falamos muito com a autoridade portuguesa, com a autoridade inglesa, com a Irlanda, né? Falamos muito com a Alemanha, né? Falamos muito com a França. Então, nós temos inclusive com o EDPB, né, o Conselho Europeu. Né? Então, até por conta das iniciativas que nós estamos tomando para a adequação com a União Europeia e deles conosco. Porque esse é um passo muito interessante também. Porque, veja bem, o que eles estão esperando? A nossa norma de transferências internacionais. Para aí sim o processo de adequação com, e não há, né, a diferença de preposição, né? Adequação com a União Europeia se aprofundar e se acelerar. O que estão esperando é porque a nossa norma já traz alguns aspectos de adequação, eles estão esperando só isso. Então, eles têm que dar passos firmes também para eles, né? Porque eles também têm que ter uma segurança jurídica. Então, nós estamos, a partir do momento que nós publicamos essa norma, aí nós vamos ser melhor considerados lá e o nosso processo vai acelerar. E aí nós temos também a adesão com a Convenção 108+, nós estamos em franco processo de adesão, nós estamos em conversação com o Grupo de Berlim, né? Então, o Global Assembly também nós pertencemos já estamos nela. Agora, claro, tem alguns esforços internacionais que aí nós estamos somente como observadores, porque não nos interessa participar agora, como o CBPR, por exemplo, né? Que é uma certificação dos Estados Unidos, né? Por exemplo, né? Os Estados Unidos fazem muita força para que a gente entre no CBPA, mas nós não queremos agora, nós estamos ainda esperando ainda algumas outras instâncias. Mas nós estamos assim, né? Eu acredito que nós estamos sendo bem vistos, muito bem vistos. Infelizmente, tivemos muitas dificuldades em comparecer pessoalmente, porque tem coisa que online não dá, né? Tem coisa que online não dá. Nós não fomos autorizados a ir para determinados encontros, determinadas esferas, encontros, determinadas instâncias internacionais, onde nós poderíamos ter conduzido reuniões bilaterais, multilaterais, porque você vai para um encontro internacional desse de autoridades, você não está ali só sentado e olhando, né, aquele evento com crachá. Né? Você, no intervalo, mesmo durante, você faz reuniões bilaterais com várias autoridades. Isso não foi permitido para nós ano passado, e tudo indica que esse ano já está sendo bem diferente. Então, acredito que nós vamos poder projetar o nome do país, né? Não o nome da NPD, porque a NPD é um órgão público, né? Tem que projetar o nome do país, né? Eu acredito que nós vamos conseguir fazer isso. Muito obrigado. Bom, maravilha. Só mais uma dúvida, doutor, em Claro. relação à questão das instituições religiosas, eu imagino realmente quão difícil é, até porque muitas instituições elas não se atêm apenas ao viés religioso, né? Muitas delas atuam na área socioassistencial, colaborando na área educacional, né? Da assistência social propriamente dita, e tem que lidar com tudo isso, né? Não dá para colocar tudo num caldeirão só, né? Interessante. Não, exatamente. Organizações religiosas, o que acontece? Nós demos uma segurada agora, para ser bem transparente, nós demos uma segurada. Aquela doutora Valéria, que eu sou transparente, né? E eu sou mesmo, porque né, eu não, né, fazer o quê? Não vou mentir, né? Tem que falar a verdade. Então, o que acontece? Nós temos
que existe um projeto de lei na Câmara sobre uma provável excepcionalidade, a inclusão de atividades religiosas no artigo 4º da LGPD, o artigo da excepcionalidade. Então, nós estamos ainda conversando com as bancadas lá na Câmara para saber como é que está caminhando esse projeto. Tá? Agora, a cavaleiro disso, nós não estamos parados, né? Nós estamos desenhando essa parte das organizações religiosas, porque nós temos, como eu disse, cerca de 15 a 19 grandes religiões no país. Né? Vai de judaísmo até cristianismo, passando por tudo que é ismo, né? Ali, com todo respeito, ainda mais as religiões de matriz africana. Quer dizer, então nós temos todas, tudo isso, e são agentes de tratamento muito diferentes. Né? Tem uns que coletam mais dados, outros não coletam, às vezes outros coletam muito poucos, né? Outros são mais voltados a um serviço mais social. Tá? Então, não dá para a gente colocar numa linha, uma decisão linear e dizer que todos vão fazer determinada coisa porque não vai funcionar. Tá? Então, muita idiosincrasia. Né? Então, cada um tem a sua. Então, é muito difícil, mas nós estamos desenhando ao mesmo tempo que estamos esperando o caminhar ou não desse projeto de lei para nós atuarmos de forma mais incisiva. Obrigada, diretor. Vou passar agora para as perguntas que nós temos no chat. Não são muitas não, viu, doutor? O Marcelo, ele pergunta, pela experiência do doutor Arthur, acredita que a demanda da má utilização de dados de terceiros ou mesmo a aplicação de golpes ou abusos de uso diminuiu ou aumentou, especificamente em relação ao regramento do compartilhamento de informações? Excelente pergunta. Na verdade, nem diminuiu, na verdade, ele aumentou, né? Ele aumentou, porque quando uma lei que tem abrangência nacional e que trata de um direito fundamental, como é a proteção de dados pessoais, ela começa a graçar no país, vamos dizer, ela está implementada ou tentando ser implementada, né? Porque no Brasil é o único país que eu conheço que negócio de lei tem que pegar, né? Lei tem que pegar. Outro país não, tá, lei é lei, mas aqui tem que pegar, né? Não sei porque, mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí nós temos que a situação ela dá uma piorada antes de melhorar, né? Então ela vai piorando porque existe aquela fase da descrença, mas nós estamos sentindo que eu não vou falar em termos de golpes ou fraudes aumentando ou não, mas eu quero falar em termos de compliance. E nós estamos vendo, de fato, um movimento crescente de organizações públicas e privadas no sentido na direção da conformidade LGPD, com muitos diferentes níveis de avanço, claro, de níveis de progresso, mas nós estamos vendo que isso está crescendo. E a tendência com isso é que as instituições, elas cultivando a aculturação em proteção de dados pessoais, cultivando a sensibilização em proteção de dados e privacidade, as pessoas integrantes dessas organizações também levem para suas casas. É o que aconteceu com o Código de Trânsito e o Código de Defesa do Consumidor. E aí a ideia é que haja um efeito multiplicador e que um pouco mais de tempo as pessoas fiquem mais atentas aos golpes, mais atentas às fraudes. Eu estou vendo já notícias aí todo dia que as pessoas chegam, falam comigo, que chega a notícia NPD, que pessoas já começam a desconfiar de engenharia social, de tentativas de golpe, pessoas mais idosas, inclusive, e mais jovens também. Já sabem que tem uma lei de proteção de dados, já sabem que que ele não precisa estar fornecendo as coisas por telefone. Então, já existe essa cultura já está se formando no nosso país. Agora é questão de fortalecimento de cultura, né? Isso vai levar um tempo, mas eu acredito que nós vamos conseguir fortalecer. Obrigada. E já tem muitas denúncias no portal, doutor? Sim, tem várias denúncias, né? E muitas petições de titular também. A diferença é que denúncia pode ser feita por pessoa jurídica também, né? Então, petição de titular não, obviamente, só por ele. Mas nós estamos crescentes, é um ritmo crescente de denúncias. Em algumas delas têm procedência, algumas outras não, né? Às vezes o pessoal se confunde, por exemplo, chegou o pessoal aí querendo falar comigo, né? Não, porque tem uma denúncia aqui, teve um vazamento no meu condomínio, estou chocado. Aí quando fui ver, ali era uma lista de nome de pet, né? Era Billy, não sei mais o quê. Hein?
Aí, não, meu amigo, mas isso aqui não, né, a lei não cobre. Mas tem coisa assim, mas também tem coisa que tem fundamento, né? Aí você tem que partir para fiscalização e mandar ofício, notificar e abrir processo. Tá? Mas está sim, tem chegado bastante denúncias, né? São milhares, e elas entram naquela fila e vão, né? Algumas têm procedência, outras são denúncias que podem ser resolvidas diretamente com o controlador, porque a pessoa às vezes não sabe, chega direto na NPD, né? Aí a lei diz que tem que tentar resolver primeiro com a gente. Resolveu com a gente o tratamento, se não resolveu, vem para nós. Mas está sem crescente. Isso é sinal de que as pessoas estão aprendendo, né? Só tem mais um comentário aqui, diretor, do Dr. Carlos Alberto. Ele é presidente da Comissão de Direito Digital da nossa associação. Ele coloca aqui, como sempre, o Dr. Sabá, muito preciso em suas ponderações. Infelizmente, a infraestrutura da NPD, com o seu número reduzido de funcionários, é extremamente preocupante. Dispor a NPD com 4 funcionários para atuar na área fiscalizatória no território nacional é preocupante. E essa questão perpassa para os empresários que relutam em adequar suas empresas e desconhecem muitas vezes a importância do tratamento correto dos dados de titulares, justamente por ter essa preocupação de que não serão essa percepção, desculpa, de que não serão fiscalizados. Sim, essa percepção do Dr. Carlos Alberto é corretíssima. E nós sabemos isso também. Você cria aquela fama do leão sem dente, né? Você fica lá lambendo a jaula e pronto, né? É o que dá para fazer. Então, o que acontece? Nós estamos carreando as pessoas que estão chegando e nós estamos abrindo alguns processos, requisitando. É o que nós vamos fazer, requisitar. Então, a gente requisita, as pessoas estão indo, nós estamos direcionando para a fiscalização. Quando eu falei 4, são os 4 que tratam dos processos sancionadores, porque a fiscalização deve ter 10 ou 12 pessoas, mas que também é muito pouco, né? Claro. Mas 4 são que cuidam dos processos sancionadores, aqueles que já estão no finalzinho. Processos sancionadores, hoje nós temos 7 no país. Tá? 7. São aqueles que provavelmente vão resultar em alguma sanção. Agora, processos administrativos, aí tem mais de 30. Aí são outras... E por quê? Porque uma parte desse pessoal atua, inclusive, na parte de comunicação de incidente de segurança. Né? Então, para verificar se o incidente de segurança se o controlador agiu de acordo com o incidente de segurança, se ele não agiu, né, se ele mitigou, muitos processos desses são até arquivados ou extintos, porque o agente de tratamento prova que ele agiu com tempestividade, ele comunicou os titulares, ele sanou os problemas a tempo, ele mandou para nós, ele trata dados de risco, ele mandou para nós, de alto risco, ele mandou para nós o relatório de impacto, né? Aquele relatório de impacto que dá para ler, né? Porque às vezes chega um relatório de impacto que parece uma resma de papel, né? Mas não consegui ler isso, né? E como eu disse, o cliente final é o fiscalizador, não é o conselho diretor, não. O conselho diretor é a instância recursal. Né? Eu só vou analisar o processo quando alguém entra com recurso. Né? Então, ou então para fazer cessar alguma heresia, né? O cara está ali vazando dados, aí o conselho diretor ele pode, né, se reunir rapidamente pelo artigo 26 do decreto 10.474 e chegar e impor alguma medida preventiva para fazer cessar aquela violação. Mas isso é um caso de né, em um milhão. Na verdade, o que nós temos hoje o doutor Carlos Alberto foi preciso, nós temos hoje uma situação de necessidade de fortalecimento da nossa fiscalização, porque, senão, acaba ficando desacreditado. A verdade é essa. Né? Se você não fiscaliza, se você não vai ali sancionar, embora a gente não tenha prazer na sanção, né? O pessoal pensa que sanção é o deleite. Não é, não. Até porque nós temos aquele princípio do Conselho Diretor, que desde o início, de atuar com regulação responsiva. Né? Ou seja, o incentivo é na ética, é no fazer, não é porque tem alguém olhando, é fazer porque é o certo. Né? É o compliance baseado na ética. Porque é um direito fundamental de terceira geração. Né? Uns dizem até que é de quarta, né? Não sei mais. Né? Então, quer dizer, não é uma questão de matemática, é uma questão ética mesmo, né? De respeito à privacidade. Mas isso é questão cultural, como eu disse. Né? Então, enquanto o pessoal não se convence, a gente vai ter que abrir processo de sanção e sancionar, infelizmente. Passo a passo, né? Uma última pergunta, então, e aí eu já devolvo a palavra para a doutora Valéria, tá, doutora? O Fernando coloca, doutor Sabá, parabéns pela palestra. Eu gostaria de perguntar se existe alguma medida em desenvolvimento no que se refere às informações captadas por jogos digitais. Muito obrigado. Sim, essas medidas estão sendo estudadas pela nossa Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa. Né? Nós temos algumas coordenações gerais. Né?
normatização, fiscalização, administração, tecnologia da informação, relações internacionais e institucionais e tecnologia e pesquisa. Essa coordenação está estudando esse assunto com profundidade, junto com outros assuntos. E eles, de forma sazonal, periódica, eles vão submeter ao Conselho Diretor e o Conselho Diretor autoriza a publicação na nossa página, no nosso site de estudos, chamados estudos exploratórios, né? E esse item deve fazer parte de um estudo exploratório, certamente, e aí a questão, aí coloca-se esse estudo exploratório para a sociedade tomar conhecimento e debater e contribuir. Aí esse estudo pode virar, de repente, uma norma, a depender da profundidade ou da gravidade da situação, né, que ele levantou, ou pode se tornar até um guia orientativo. Tá? Mas está no nosso radar, sim. Obrigada, doutor. Doutora Valéria? Sim. Bem, já que não há nenhuma pergunta, diretora, eu gostaria de fazer fazer uma pergunta mesmo. Em nenhum momento eu vi falando sobre dados sensíveis, né? E na minha cabeça, nos meus momentos filosóficos na madrugada, para poder pegar no sono, fico pensando que entre os dados sensíveis, o senhor não acha você não acha que eh, eles foram muito taxativos? Por exemplo, o que eu fico pensando? Meu marido às vezes está dormindo já, eu falando sozinha, mas eu estou falando, né? E aí eu falei assim, mas veja bem, a lei foi feita agora, né? 2018, tá andando, estamos tentando conscientizar tal. Há 5 anos atrás, não precisa muito, muito para trás, vai 10 anos atrás, não existia biometria. Hoje existe. Né? E está lá como um dado. E não está, os dados sensíveis não estão exemplificativos. Eu fico pensando que o legislador, quando colocou isso, ele não quis deixar uma coisa em aberto, porque em aberto fica aquela discussão jurídica, não, isso para mim é sensível, que já falam isso. Não, isso é um dado sensível quando ele não é, ele não está lá taxativamente expresso. Então, a minha pergunta é, será que isso vai também ser matéria para regulamentação? Por exemplo, a inteligência artificial já é alguma coisa que pode não ser um dado sensível, mas pode gerar alguma consequência. Essa é a minha questão. O que você acha de estar taxativamente lá aqueles dados? Daqui 5 anos, aquele lá vai valer ainda? Vai ter outra coisa que pode surgir? Pois é, doutora, o que acontece? Nós temos alguns regramentos na LGPD, né? A doutora Valéria sabe muito mais que eu disso, né? Então, nós temos alguns regramentos que são específicos para determinadas fatias, né? Ali interpretativas, eu diria assim, né? Então, na parte de inteligência artificial, nós temos aquelas decisões oriundas de tratamento inteiramente automatizado, né? Então, tem algumas outras coisas assim. No caso dos dados pessoais sensíveis, existem duas correntes no Brasil, né? Umas que dizem que são bem claras. Uma corrente diz que os dados eles são só aqueles mesmos do rol taxativo e até por medida de segurança jurídica, de segurança, a NPD acaba se baseando nisso, porque nós uma vez tentamos flexibilizar esse entendimento aqui interna Corporis, chamando especialistas nessa parte de dados pessoais sensíveis, e quase que a coisa degringolou, porque outra fatia dos especialistas, outra parte, outro grupo de especialistas acredita que até que não existem mais dados normais, que todos, a depender da situação, são dados gerais, todos são sensíveis. Então, a coisa começa a ficar um pouco nebulosa. Então, a NPD, em termos de segurança jurídica, ela acaba se atendo àquele rol. Agora, é claro que o rol, a doutrina pode evoluir, né? Então, já tem um projeto de lei querendo inserir o dado neural, por exemplo, no rol naquele rol. Tá? Então, pode ser que futuramente surjam outros tipos de dados. E a NPD ela tomou o seguinte cuidado para não gerar polêmicas desnecessárias neste momento. Ela tomou a decisão de não conceituar aqueles dados. Então, o pessoal de saúde me ouve falar isso, aí me batem na imprensa, mas porque eu fui dar uma entrevista disso aí, quase que eu fiquei uma semana sem sair nem para comprar pão, né? Porque todo mundo falou, não, porque a NPD não quer saber de saúde, não é isso. Eu falei que não ia definir dado de saúde. Porque, né? Porque se eu definir dado de saúde, eu vou ter que definir dado biométrico, dado genético, vou ter que definir outros dados. E a gente não fez isso. Então,
O que acontece? O setor de saúde é um setor que precisa muito dessas orientações. Agora, um exemplo como isso pode ser fluido é da organização religiosa. Um exemplo. Ou outro exemplo, vou nesse do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico tem os exames, resultados de exames do paciente, que é dado de saúde, mas tem nome, endereço, tem que ser dados normais, dados chamados gerais ou ordinários ou comuns, né? Só que o que acontece, embora a LGPD não traga isso, mas de qualquer forma, quando a senhora por aquela teoria, né, de que o dado sensível é o dado que prepondera, porque ele necessita de uma camada mais forte de proteção, ele, vamos dizer assim, ele contagia todos os outros. Se tem no mesmo documento um dado sensível, tudo aquilo é sensível. É a mesma coisa de igrejas católicas, evangélicas, organizações religiosas, enfim. A pessoa vai entrar, quando ela diz que ela vai se associar a determinada organização religiosa, que dado é esse? Já é um dado sensível. Todos os dados decorrentes que ela fornecer para a organização, em consequência, são contagiados por esse. Não? Então, todos são dados sensíveis, embora eles isoladamente não sejam. Né? Então, quer dizer, tudo isso faz parte de um interpretátil, mas a NPD está atenta para isso e a NPD sabe que isso existe e a NPD não vai fazer aquela interpretação de pilotis de prédio, né? Aquela, não, para nós é isso e pronto e não sei o quê, porque a gente sabe que a gente lida com o direito fundamental. O direito fundamental não é algo matemático. Né? Seria por Com isso aí. certeza. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que entre ser exemplificativo e ser taxativo, taxativa foi a melhor solução, não tenho Sim, sim. dúvida. A minha questão justamente foi, como você falou, dados neurais. Não está lá, né? Mas eles já estão sendo falados e futuramente ele vai ser, ele vai vir a Vai. jurisprudência, vai dar uma série de blá, 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 né? É por essa razão que eu comentei, né? E por estar tratando de empresas da área médica, mas esse contágio que você falou, eu já tenho sentido. Então, dentro de um prontuário, é exatamente como você falou. Então, tem lá Sim. dados que falam, e aí contagia os demais. Então, ao invés de você tratar metade como dado pessoal e a outra metade como dado sensível, tudo fica como dado sensível. Né? Isso. E aí a gente tem uma proteção, uma camada de proteção maior. Então, tem lógica, né? Eu acho que é por aí mesmo. A minha pergunta, a minha questão foi futuramente, que não é uma questão prioritária, Sim. não é uma questão prioritária. Eu acho que o que você apresentou, tudo que você apresentou é o que é o caminho. Se ninguém mais tiver, agradeço o presidente da Comissão de Direito Digital, eu não estava vendo ele aqui, eu já ia chamá-lo. Eu sei que eu acho que o vice-presidente está aí, o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, se tiver alguma questão, algo para ser falado, não pode abrir, não tem microfone, mas se quiser escrever alguma coisa antes de encerrar, ele doa a escrita, não digo a palavra. Ele está por aí, doutor Orestes? Não? Não. Bom, então, diretor, muito, muito, muito obrigado. E realmente você traz um assunto espinhoso, como diz o doutor Carlos, em geral, de uma forma que a gente percebe que é espinhoso, percebe que tem trabalho por trás, mas você fala de forma transparente realmente. Então, os seus 25 minutos são valiosos. É mais importante 25 minutos do que uma hora de blá, 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 né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação, pelo seu aceite. Agradeço aqui a todas as pessoas que estão presentes também e a nossa infraestrutura, que embora tenha dado um probleminha, isso é uma coisa que acontece mesmo, né? As meninas todas. Eu acho que elas já tiraram fotografia. Andressa, já tiraram a fotografia? Já podemos nos despedir? Andressa? Acho que já tiraram, sim. Bom, diretor, um bom descanso. Muito obrigado pela presença e teremos outras, né? Logo mais teremos outras. Eu estou lembrando que o ano passado, mas nessa mesma ocasião, nós estávamos falando sobre algumas coisas que já foram feitas. É É muito verdade. interessante isso. E vai caminhar, nós vamos caminhar, as coisas estão caminhando, e você sendo transparente, assim, rápido, do jeito que você faz, tá bom demais.
Muito obrigado, Muito doutora. Só tenho a obrigada. agradecer, viu? Muito obrigado mesmo, de Agradeço, coração. doutor. Obrigado. Autoridade à disposição das senhoras e senhores. Muito obrigado. Muito obrigada. Um bom descanso e até mais. Vai que isso foi gravado e depois eu passo o link por e-mail para sua secretária. Um abraço. Obrigado. Tchau, Um pessoal. abraço. Obrigado pela presença.